Bom dia, bom dia, bom dia. Live de domingo. Bom dia, gente. Buenos dias. Buenos dias. Sejam todos bem-vindos à nossa live de domingo, nosso domingo com terapia. Para todo mundo que gosta de bater papo, de entender o que está acontecendo, de questionar as questões da vida. Deixa eu fazer. Bom dia. Tem que fazer nossa live, hein? Vamos organizar tua rotina aí, tua tarefa. Deixa eu chamar aqui o meu parceiro Marcelão. Tudo bem-vindo. Bom dia, mano. Bom dia. Me ouvindo bem? Super bem. Perfeito. Então deu certo aí o microfone. A gente vai mantendo assim. Se tiver qualquer alteração, eu puxo o Bluetooth aqui do fonezinho de ouvido aqui. Certo? Tranquilo. Mano, gratidão pelo teu tempo, pela oportunidade de estar com você aqui. Eu sei como que tua vida é corrida e toda a estrutura que tu tem que organizar da tua rotina aí. É sempre bom ter você aqui na live de domingo. E se apresenta aí pro pessoal, para quem ainda não te conhece, para quem não te viu aqui nas lives aqui, se apresenta aí. O meu nome é Marcelo Lopes de Abreu, eu sou terapeuta numa linha de alquimia muito bem definida, canalizada pelo nosso grande mestre Marcelo Altoff. É uma terapia um pouco diferente do que talvez todo mundo já viu, né? Uma terapia que você tem 6 níveis, você leva 6 anos para chegar lá, mais um módulo só específico do diagnóstico, né? Onde a gente trabalha múltiplas camadas, né? Consegue definir muito bem. Até deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Já que a gente vai falar sobre o nosso negócio do curso, você pediu para fazer a videoaula, existe um módulo na alquimia que se chama diagnóstico, tá? Então vou dar a primeira palhinha para as pessoas para entender como é que a gente consegue fazer um diagnóstico de radiestesia. E olha a profundidade disso. Vou dar só um spoiler, se fala. Olha só. Problema genético ou problema de DNA espiritual. Só por aí você já consegue ver a profundidade do que é um trabalho terapêutico de alquimia, né? E claro, a gente tem geometria, como o Vitão tem também, tem a Caixa, tem outras técnicas, e também a gente trabalhou muitos anos em centro espírita, né? E lá a gente atendeu anos e anos, atendendo um volume de até 200 pessoas em 2 horas. Então, assim, o meu raciocínio sempre foi muito rápido e muito abrangente para pegar ou dessa dimensão ou de dimensões que antecedem essa vida para entender onde é que está o problema, né? E eu acho que essa é a questão. O que acontece, Vitão? Quando as pessoas chegam aqui no consultório, elas chegam com uma demanda, né? Relacionamento, dinheiro, não dorme, estressada, não dá certas coisas na vida e tal. Só que o problema é que ela não consegue perceber onde é que está a origem deste problema. Será que está na infância dela? Será que está nessa vida? Será que está... Existem momentos traumáticos que determinam a vida da pessoa, né? Mudam o roteiro, né? Um dos que a gente pega muito forte é quando morre alguém, essa pessoa acha que a morte é o fim, né? E aí ela coloca todas as expectativas dela ali. Eu já peguei pessoas que, por perca de pai ou mãe, criaram vetores negativos e dali nunca mais se acertaram. E aí você vai lá, ressignifica, né, aquela emoção, trabalha a nadis da pessoa, que são toda a tua ancestralidade, né, na linha hindu, do pai ou da mãe. E aí a pessoa volta, e muitas vezes volta com muito mais força, com muito mais entendimento. Aí é que está a questão. Que nível de frequência de consciência a pessoa está, né? Eu acho que essa é a... Porque, cara, por exemplo, se a pessoa está vibrando, né, primeiro chakra,
falta de grana e falta de saúde, ela não consegue, por exemplo, ali a raiva está com 150 Hz, né? Quando você pula para 250, você já mudou todo o spin da coisa e daí você começa a ter uma abrangência maior. Então, eu acho que é por aí, mano, é saber diagnosticar onde é que está o problema. E ontem, quando você pediu para eu começar a fazer as videoaulas para a vivência do caminho do meio, a primeira coisa que me veio e que você sintonizou também é que a pessoa entenda onde é que está o problema dela, né? Porque está todo mundo olhando para fora, dificilmente as pessoas têm tempo para olhar para dentro. Só que o chamado é agora, né? A divisão do joio e do trigo está agora. Eu estava ministrando o curso ontem do Sistema Arcturiano 2 e é muito interessante como as coisas têm acontecido, e eu converso isso muito com a minha mãe, vê que ela está aí. Bom dia, mãe. Como as coisas têm acontecido na nossa vida, né? Os nossos ancestrais, eles tinham tempo, eles não tinham o conhecimento que a gente tem, mas eles tinham tempo e praticidade, e como se uma habilidade inata. Eu acho que está dando retorno, Marcelão. Só me confirma aí. Tá. Só desativa o microfone quando eu estiver falando. Obrigado. É uma habilidade inata de lidar com as coisas sem ter tanta teoria. Então eu vejo hoje uma galera emocionada. Eu gosto dessa expressão. Eu gostei dessa expressão. Eu entendi o que é essa expressão. Eu gosto de uma galera que é muito emocionada, que chega agora com o conhecimento que tem agora, que conheceu parte sistêmica, que conhece parte de ancestralidade, que consegue fazer um levantamento de DNA e chega e fala assim: a culpa é dos meus pais, a culpa é dos meus avós, a culpa é dos meus ancestrais. Eu falo, cara, pálida, se não fossem eles, tu não estava aqui, baixa tua bola um pouco. Para de botar a culpa lá na ancestralidade. Eles têm uma remanescência que tu honra. A resposta é tua. Tu está honrando a tua ancestralidade. É muito fácil delegar a responsabilidade ou culpar outro ser. Mas espera um pouco. Vamos ter consciência do nosso processo aqui. Vitor, eu estou passando por um problema de escassez. Poxa, se a gente parar e pegar o cenário global, todo mundo está passando por algum tipo de aperto financeiro. Seja pelas escolhas que fez, seja por uma má administração do dinheiro, seja por falta de um conhecimento de como lidar com a energia do dinheiro. Dinheiro é uma energia, galera. Dinheiro é uma energia. A pergunta é como você lida com a energia do dinheiro. O que a gente precisa lembrar é que se a gente quer mudar resultado, a gente tem que voltar capítulos antes, como o Marcelo trouxe. É a causa. Porque a vida inteira a gente está remediando. A vida inteira a gente está remediando. Então, vou fazer uma analogia rápida, que são as 3 áreas que mais pegam hoje na nossa vida. Fiz uma enquete, até avaliei isso. A área financeira é a que mais pega, relacionamentos amorosos e a saúde de alguma forma. São as 3 áreas que mais pegam hoje em dia, mas principalmente 58% das pessoas disseram que a vida financeira está mais truncada. E se eu fizer algumas perguntas em sequência ali, eu saberei que o sistema de crenças dessa pessoa, a causa da escassez dela, vem de fator de convivência na infância, fator social ali, da maneira que ela absorveu como o mundo funciona, falta de entendimento do que é o dinheiro, como se ganha dinheiro, como se multiplica o dinheiro, como se administra o dinheiro. As crenças relacionadas a dinheiro é sujo, eu não preciso de dinheiro, dinheiro é ruim. Quem trabalhou muito tempo em centro espírita tem um conflito interno de ter feito muito trabalho voluntário. Quando começa a trabalhar com outras coisas, acha complicado ganhar dinheiro com isso, porque eu vivi isso tanto tempo sem ter essa troca, por que agora eu tenho que trocar? Existem muitas crenças que estão ligadas lá nas crenças centrais, lá a nossa origem real do problema, que você chega agora na ponta do problema e começa a justificar. É isso. Isso tudo está baseado em reduzir a real responsabilidade e a real estrutura do problema. Por exemplo, o Marcelo mostrou ali os diagnósticos que a gente consegue fazer a nível multidimensional. Se você chega hoje num consultório médico, o médico vai falar sintoma, remédio. Sintoma, remédio. Sintoma, remédio. DSM, diagnóstico, sintoma, remédio. Gente, é protocolo. Só que cada ser humano é diferente, cada estrutura é diferente. Você pode ter nascido na mesma família, você tem uma similaridade de DNA, mas você tem a sua especificidade.
Então, o que eu posso dizer a vocês é que lá no final da década de 60, da década de 70, isso é histórico, é só pesquisar. Você pode pesquisar ali a troca que houve dentro da área da medicina e da farmacologia, da substituição das terapias integrativas ou naturopatia como base para estudo e educação das próximas gerações. Essa modificação aconteceu há 50 anos. Há 50 anos a gente já tinha um progresso no que a gente está falando hoje. Se a gente tivesse se não tivesse uma interferência de uma indústria petroquímica para substituir a base da medicina, da farmacologia, esse papo que a gente está tendo hoje seria natural. Seria natural falar de multidimensionalidade, falou da integração da emoção com o sentimento, com o corpo físico, falar de uma visão integrativa da nossa vida, mas não. Ah, você está sem dinheiro? Pega empréstimo. Repara, eu estou trabalhando o resultado pelo resultado e não pela causa. Qual é a causa? Qual é o efeito? O efeito é a escassez, mas qual é a causa disso? A maioria das pessoas, quando perguntam, falam para mim que estão com problema de financeiro, eu pergunto, quanto você ganha no mês? Ela sabe responder. E eu pergunto, quanto você gasta? Ela só responde, mais do que ganho. Mas quanto você gasta? Mais do que ganho. Mas quanto? Você tem escrito lá tudo direitinho? Não. Então, pera um pouco. Isso aí é educação financeira. Esse é o princípio básico, gente. Você não pode gastar mais do que você tem. Isso serve para a vida. Logo, se você come 2.000 calorias e gasta 3.000, você vai ter um déficit calórico. Você vai emagrecer. Gente, é lógico. Só que o dinheiro não é visto dessa forma. Por quê? Várias crenças por trás. A causa é a crença. Você tem que ir lá no passado, entender a crença, ressignificar a crença, recondicionar as suas emoções e os seus sentimentos para ajustar. Por exemplo, o trabalho do Marcelão identifica isso. Ele vai reprogramar isso em você, ele vai te dar a planta e tu tem que fazer a tua parte. Não tem passe mágico. Por isso que a terapia é integrativa. Então, quando a gente fala de buscar a causa do problema, a gente fala em ter trabalho. Vai dar trabalho. Ah, Marcelão, mas puxa, eu vou ter que mexer nisso aí, Marcelão. Eu tô com a minha vida toda bagunçada aqui, Marcelão. Ah, eu não quero mexer nisso aí, não. O que eu posso pagar para resolver isso para mim? A minha casa tá bagunçada, eu preciso varrer a minha casa. Eu não estou falando de geral, estou falando varrer a minha casa. Minha casa está bagunçada, eu preciso varrer a minha casa. Eu gasto 30 minutos para varrer a minha casa inteira. Mas será realmente que eu tenho que pagar alguém para fazer isso? Ou eu posso pegar meus 30 minutos ali e colocar minha energia para resolver o que cabe a mim? Ah, Vitor, mas a casa é muito grande e eu não tenho tempo. Perfeito, você contrata alguém, mas faça. Faça. Só que a gente não está varrendo o nosso tapete, a gente não está varrendo a nossa casa, a gente não está fazendo o nosso básico e está reclamando que está sujo. Então, Marcelão, a importância real de entender o problema, estudar o problema, pensar no problema antes de executar uma solução, que diferença isso faz? Fala aí. Faz toda a diferença. Você vê bem. Princípios básicos de conexão e de religião. Por exemplo, por que a igreja evangélica tem essa força que tem? Por que as pessoas prostituta deixam de ser prostituta, viciado deixa de ser viciado? Conexão espiritual, trabalho, você vê que todo mundo de terninho, papapá, e sair muito da Matrix, né? Daí nós não vamos falar da parte da hipnose, a condição, que é outra história. Daí, cada um tem a sua sementeira, depois tem a colheita. Mas é um modelo para você sair do buraco e elevar até um nível de consciência X, ok, né? Só que automaticamente você também fica num nicho específico de consciência. Não consegue muitas vezes amplificar, porque se amplificar, pode ser que você atue em parte de crença, que vai, né? Então, mas tá tudo bem. Só que assim, então, tem coisas que têm uma origem que não está nesse plano. Por exemplo, maldição de família, né? Por que eu virei terapeuta alquimista e me aprofundei tanto nisso? Porque, por exemplo, só
situação energética do campo da minha família era denso, de tamanha força. 10 irmãos da minha avó se suicidaram, 2 irmãos do meu pai. Meu pai deu um tiro no coração antes de conhecer minha mãe. Eu tirei essa frequência dele, eu vou mostrar isso lá no curso. Eu tenho foto, porque a alquimia, ela de vez em quando, ela dá uns sinais no corpo e a gente identifica muito bem o que está acontecendo ali, o que está saindo do corpo, né? Cara, a minha mente não tinha paz, porque o primeiro chakra vibrava muito aqueles antepassados na frequência e eu não tinha momento assim que eu consigo ficar no vazio. Então, fui limpando, até que eu cheguei num nível de, opa, eu consegui desprogramar todas essas programações, limpar e me organizar. Ponto 1. Você falou muito bem, educação financeira, né? Se a criança não tem educação financeira na escola, cara, como é que ela vai ver se o pai não ensinou? E hoje está cada vez mais difícil, porque a criança não pode nem trabalhar quando é criança e tal, né? Para mim, que eu nasci numa cidade grande, Porto Alegre, fui passar minha infância com 10 anos de idade numa fazenda. Eu tive que aprender tudo, tinha que me virar. Com 12 anos de idade eu já dirigia carro, com 14 eu tocava uma operação com 200 funcionários. Então, essa habilidade de entender as coisas, né, e saber de onde é que saem as coisas, é muito importante, né? Mas a educação financeira, tem um cara, o Ricardo Mello, ele dá educação financeira, e quem quiser até Pílulas do Evangelho, cara, é um trabalho formidável, está em 180 países, aquele cara é demais, ele para mim é um cara assim, fora da curva, trabalha com o Fritz, foi revelado agora, recentemente, tem um trabalho espírita muito forte, né? Ele educa as pessoas para elas aprenderem a ter educação financeira. Por quê? Cara, tem pessoas que eu atendo aqui que tem salário de 50 pau. Como é que uma pessoa com salário de 50 mil reais ainda vai me fazer empréstimo, cara? E vive atolado em dívida. Né? Então, você vê, isso são vários níveis. Aí tem que ver a escassez que foi, a crença de infância. Ah, as amiguinhas ganhavam as coisas, ela não ganhava. Por que gasta tanto assim? Né? Tá olhando para fora, por que tem que estar olhando tanto para fora? Né? Porque, cara, quando a gente tem momentos na vida que são difíceis, você está tendo um chamado, é fato, ok? Só que a pessoa, ela fica tão desesperada que ela não sabe nem curtir esse momento para parar, serenar e dizer, para aí, cara, agora tá a grande oportunidade da minha vida. Agora eu vou entender. Porque ela fica retraída e ela não consegue dar o primeiro passo. Por medo. Ela não sabe o que tem do outro lado. E tem que puxar essa âncora de trás, que é a ancestralidade, o meio que ela nasceu, a caixa que ela nasceu, voga muito, né? A crença de religião que é da família, né? Por exemplo, no budismo não precisa ter perdão. Você eleva o teu sentimento de compaixão. Olha só a sacada. Por que, cara, como eu fiquei com essa parte para trabalhar o perdão, o auto-perdão e a aceitação na nossa vivência, isso fez eu também mexer algumas coisas dentro de mim muito profundas, porque, obviamente, essa egrégora que veio para a gente fazer esse trabalho é muito forte. Ela mexeu tanto em mim, mexeu no Vitão, mexeu no Bruno num nível assim, talvez. Olha, eu já tive várias vivências, inclusive domingo nós vamos estar com uma outra na Mentor Class com o Carlos. Ainda tem vaga presencial para quem quiser aqui em Floripa, no Majestic. A gente já viveu essas experiências, a gente sabe como é forte, como é legal. Marcelo, é sábado, né? Sábado, 14? É sábado, né? É sábado? É sábado. Ah, sábado, hoje é domingo, tá certo. Sábado que vem, exatamente. Quem quiser, até tem, eu postei ali, tem, mas está lá no site do Carlos Torres. É uma vivência fantástica, que eu acho que todo mundo deveria passar. A nossa vivência já é outra coisa, a gente já vai trabalhar outros aspectos mais
vamos dizer assim, o Carlos, aquela vivência, ele trabalha a profundidade na parte espiritual. Nós vamos trabalhar muito no cognitivo das pessoas, sabendo o que, que tem lá para trás, né? Mas fazendo com que elas mesmas entendam ali, porque uma coisa é você sacar o que está acontecendo dentro de você naquele momento, né? Por que que eu tô, por que que eu não consigo segurar a grana, por exemplo, né? Problema com o pai. Onde é que está esse problema? Está numa crença? Está em alguma coisa que foi falada? Está na vida do pai ou está na vida do avô, do bisavô, do tataravô? Quem que quebrou lá atrás? Como é que é esse processo, né? Isso a gente consegue identificar. Por exemplo, a pessoa chega para mim e diz, cara, eu sempre tive esse problema, a vida inteira, minha família... Então, parei, já está lá para trás. O que eu mais me escuto é isso aí. Eu sempre tive esse problema. Eu mudei de cidade e aconteceu algo assim, assim. Opa, aí muda aí muda todas as variáveis. Aí muda tudo. Você mudou de caixa, você teve uma nova interação, talvez você está com medo. Aí tem que entrar dentro de um diagnóstico, entender como é que se comportou ela nessa diferente mudança, vamos dizer assim, de ambiente, né? O ambiente fala muito sobre a gente. Engraçado até, né, então, quando eu trabalhava em centro espírita, os mentores sempre eles não perguntavam nada para eles perguntavam, nasceu aonde? E eu ficava com essa questão, por que ele pergunta isso, né? Ele queria entender a caixa de onde é que saiu aquele ser para poder fazer uma leitura mais demorada, né? E como o trabalho era muito rápido e a gente foi aprendendo ao longo do tempo compreender toda essa dinâmica, onde é que está a origem da coisa, né? E eu acho que é isso que a gente tem que, até na vivência, a gente vai fazer um formulário específico para começar a ler as pessoas, para elas mesmas entenderem. Sim. E para elas verem mais pronta para o processo. Sim. Né? Porque tem muita gente que acha que o processo é leve, o processo da catarse. Tem gente já relatando para nós que já está com a catarse 30 dias antes do evento, até mais. Sim. Teve gente que foi para o evento, teve gente que está tão conectada com o evento que foi para o evento um mês antes. Tomara que seja online. Que maravilha. Gente, aconteceu. A gente vai contar isso ao vivo lá, até para que a pessoa vai estar lá, vai ser a parte engraçada do evento, a gente vai contar lá. Mas tem uma pessoa que está tão conectada com o evento que ela me mandou mensagem ontem, de manhã, com a foto da porta da sala do evento, só que ela não tinha tentado que ela está um mês antes do evento, na porta da sala do evento. Entendeu? Eu tive que mandar pro Marcelo, a gente riu pra caramba com essa história. Então, isso vai ser tema de piada, com certeza. Lá no evento. Pensa numa pessoa conectada com a energia. Que massa. É porque as pessoas estão querendo, né? Elas sabem que esses momentos são momentos de vivências profundas. Quem já conhece da história saca como é que é. Que, na verdade, até é um autoabastecimento, eu acho, assim, para conectar seres que pensam igual, que querem vibrar, que sabem que aquele momento é tão especial. A gente falou sobre isso na sexta-feira. A gente não quer fazer um evento como todo mundo faz. A gente quer fazer uma outra coisa. A gente está pegando todos os gaps que a gente identificou dos nossos atendimentos, das nossas reuniões, das nossas conversas e está trazendo para uma coisa só. E, como o Marcelo falou, às vezes, quando a gente tem que resolver a mesma coisa 2, 3 vezes, 4 vezes, é hora de parar, reestruturar, antes de tomar qualquer decisão. Então, o Marcelo falou do dinheiro, né? A educação financeira. A gente não teve uma boa base de educação financeira. Os nossos pais, muito menos. Nossos pais, muito menos, antes de começar a delegar. Então, a nossa família pode ter uma maldição familiar atrelada a isso. Diversas áreas da espiritualidade trabalham com isso, tá? Com esse conceito de maldição familiar. A própria parte sistêmica também trabalha, tá? Só que isso é honrado. Não é só herdado, é honrado. Você pode quebrar isso como? Reestruturando a sua vida. A gente não está fadado aqui a repetir N situações de vidas passadas ou até mesmo da nossa infância. Por isso que eu falo da benevolência de Deus. Você pode não acreditar nele, mas pressupor que ele não existe por uma falta de prova,
Isso é uma loucura, só você olhar todo o contexto que a gente vive, né? Tá, não acredito em Deus. Como isso tudo foi criado? Que inteligência e sabedoria é essa que consegue alinhar tantas coincidências, por exemplo, para que haja vida no planeta Terra, para que haja consciência em cada um de nós, para que haja um equilíbrio entre os nossos corpos multidimensionais, para que haja a temperatura adequada, o sistema de homeostase, o sistema de alostase, o sistema de regulação natural da nossa fisiologia, para que a natureza se comunique naturalmente, para que as árvores se comuniquem por suas copas e por suas raízes. Gente, pelo amor de Deus, ignorar a existência de Deus ou de uma sabedoria divina, já que o nome não é Deus, existe uma consciência suprema que gerou tudo isso que está acontecendo. Porque não é possível só justificar com coincidência. É raso demais. E aí a gente entende quando uma pessoa que justifica que isso tudo é uma coincidência, não quer buscar a causa do problema dela. Ela quer só tomar a pílula mágica. Marcelo, eu não quero curso. Eu quero que você me dê a alquimia que eu tenho que tomar só. Eu não quero que você me fale qual é o meu problema, Marcelo. Eu não quero que você me fale da minha ancestralidade, Marcelo. Eu não quero que você me diga as coisas que eu tenho que fazer, Marcelo. Porque você não é meu pai, Marcelo. Eu faço o que eu quero, porque eu quero ser feliz, Marcelo. Eu quero que você me dê uma alquimia, alguma coisa para eu beber, algum comprimido para eu tomar, para que eu não tenha trabalho nenhum e que eu fique melhor da minha vida e que eu ganhe 50 mil reais por mês e que eu tenha o carro e a casa que eu quero, a família que eu quero, que eu não passe dificuldade. Isso é quase um sonho. Aí você caiu, acordou, caiu da cama e acordou. Vitão, você quer ver? Eu dou risada de vez em quando aqui. A pessoa diz assim, chegou na segunda sessão, né? Eu disse, tá, o que que mudou? Não mudou nada. Não mudou nada. Ok. Você começou a fazer academia, né? Ah, não, isso aí mudou. Não, eu tô fazendo academia. Mudou. Começou a transar, né? Cara, comecei a transar, cara. Depois, cara, a gente fala. A libido começou, liberou a suprarrenal, a testosterona veio. Aquela casa que tu não vendia há 30 anos, tu vendeu aquela casa, né? Não, realmente mudou. Cara, mudou, velho, a minha vida. Olha a programação da mente da pessoa. Cara, isso eu vejo todo santo dia. A pessoa tá tão acostumada a viver numa frequência da negação do Deus que ela é. Porque vamos lá, vamos falar a verdade, né? Uma das coisas que até estava trabalhando na videoaula é a parte da culpa. A pessoa que se auto-obsedia, e cara, a culpa todo mundo tem e eu vou pegar isso. Geralmente, a culpa ela faz uma malandragem na nossa cabeça. Nós temos 12 dimensões nesse universo, na nossa cabeça 144 positiva, 144 negativa. Quando você já não está mais tridimensional, né, largura, altura e comprimento, você desceu a tua consciência abaixo disso, a galerinha lá de baixo vai fazer uma festa. E a culpa, eles pegam e desdobram em várias outras. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem culpa para Deus? Você acha que existe culpa para Deus? Vai ter gente que vai responder sim. Ah, mas eu não sou de lá. Então tá, então você não faz parte desse universo, você não tem o fractal da tua mônada, então tá, beleza. Cara, quando a gente toma consciência do Deus que habita em nós, que nós podemos mover montanhas se a nossa fé for forte o suficiente, cara, não tem limite. Não tem limite. E uma das coisas que você quer ver um jogo de engenharia interessante que as pessoas acham que não, a maioria que estão aqui nunca pensaram nisso? As pessoas se separam. Vamos dar um exemplo de separação. Começam as brigas. Existe filho. Quando você está querendo massacrar o outro, você está fazendo decaimento atômico no teu filho ou na tua filha. Como assim? Você não sabia, você não estudou física, que se você mudar um átomo aqui, mudar o outro mesmo átomo está lá na Alemanha, ele vai mudar? Mudança de spin. Não estudou isso?
estava comendo merenda na escola Não quando tem você nada foi a fazer ver, a sétima, Marcelo. oitava série? Mas isso que você está falando, Marcelo, não tem comprovação científica nenhuma, Tem Marcelo. mais Não tem, comprovação Marcelo. científica. Os Isso não caras passou. gastam 27 bilhões de euros Mas isso num não passou reator na Globo, atômico para Marcelo. Eu não comprovar acredito, isso. Marcelo, eu não acredito nessa mentira que você está falando, porque não deu na Globo, não passou na CNN, eu Só, não vi na página do blogueiro, da blogueira, eles não falaram isso. Isso é mentira. Você não tem comprovação científica disso. E a psicologia tem? cara, olha só, muito legal esse teu apontamento. As pessoas não estão selecionando mais o que elas estão vendo. Aliás, faz muito tempo, né? Vamos falar a verdade. É muita manipulação em cima de manipulação, né? Quando você vê quem que manda nesse mundo, quem começou lá atrás, quem são os grandes, né? No começo da conversa ali que você estava falando e tal, nós somos um país relativamente novo, fomos habitados por pessoas de outros países, obviamente, e agora está despontando algumas coisas de alguns brasileiros eficientes e tal. O agro sempre foi muito forte. Só que nós temos uma coisinha que está dentro da nossa área que chama espiritualidade. Nós seríamos o país mais espiritual do mundo, isso aí já foi falado pelo Chico Xavier, e realmente nós temos a maior classe de médios do mundo. O que esses caras fazem para abafar a gente? Botam flúor na pasta de dente, calcifica a nossa pineal e nós perdemos a nossa antena de comunicação. Mais uma coisa que você não tem comprovação científica. Você está gerando polêmica nessa live. A gente vai ser cancelado pelo o Julinho 19, que mora em Tapicirica da Serra, tem 18 anos e botou 19 no link, e leu o blog da blogueira que diz sobre saúde, que não estuda nada, ignora os seus 50 anos, para que ele saiba toda a verdade, porque ele viu no Reels de 15 segundos daquela blogueira que dança que isso tudo é mentira, entendeu? Mas eu acho que a maioria da galera que está aqui, ela está aqui porque tem essa pegada e saca o que nós estamos falando. Mas eu acho que o da que você mesma está frequência. tentando passar é que a pílula mágica, a proposta de pílula mágica que vendem para a gente há muitos anos, nunca foi para curar nada. Sempre foi para manter algo ou anestesiar algo para que você não busque a causa raiz do problema e dependa desse tipo de intervenção sem modificar os comportamentos que te levaram até essa necessidade. Vá e não peques mais. Vá e não repita aquilo que você fez que te trouxe até esse estado de saúde física, mental e emocional. Será que preciso transcrever assim? Vá e não repita as mesmas escolhas que você fez que te levaram até a enfermidade. Quando a gente trabalha no resultado, a gente fala o seguinte: Vitor, eu estou com escassez financeira. Tá, por que você está com escassez financeira? Ah, porque eu estou gastando muito. Por que você está gastando muito? Aí entra no que o Marcelo falou. Você vai chegar lá no passado, numa herança que você escolheu herdar. Você escolheu herdar. Eu posso abrir mão dessa herança negativa. Mas você, bonitinho, bonitona, não quer dizer não para o seu passado. Aí você herda até as coisas que você não queria. Por quê? Você nunca questionou. Por que minha família acha que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que honrar minha família nesses relacionamentos distorcidos e nessa ciclicidade de dor num relacionamento amoroso? Por que todos os negócios que eu monto quebram? Quando eu vou olhar a minha ancestralidade, aconteceu igual. Então, por que eu estou honrando essas mesmas escolhas e não estou percebendo, aí entra o caminho do meio, e não estou percebendo em mim o que eu preciso ajustar nos meus pensamentos, o que eu preciso ajustar nas minhas emoções, o que eu preciso ajustar nos meus comportamentos para que eu tenha resultados diferentes. O que eu percebi? Acho que o Marcelo também falou isso comigo. Eu atendi a pessoa a primeira vez, ela ficava boa uma semana, dava 2, 3 semanas, ela voltava. Eu falei, mas por quê? Ah, porque é a mesma coisa, vamos limpar lá de novo. Aí teve um dia que eu parei e falei assim, peraí, deixa eu fazer mais perguntas para essa pessoa. Porque esse tipo de atendimento a gente vai ter pro resto da vida se a gente mantiver nesse formato.
A pessoa todo mês vem fazer limpeza. Mas espera um pouco, gente, eu trabalhei com TI, o Marcelo também trabalhou no corporativo. Se eu tiver que resolver o mesmo problema 3 vezes, eu vou pensar numa solução para não ter que passar por aquilo de novo. Porque deixou de ser uma exceção para ser uma regra. Qual é a regra? Vamos olhar a regra, vamos criar uma regra. Vamos criar um caminho. Por isso que a gente conversou na sexta-feira, a gente passou a tarde conectado, né, irmão? Canalizando um monte de coisa para o evento e veio a necessidade da gente alinhar com todas as pessoas que já estão inscritas. Então, vocês vão receber contato, um acesso aos vídeos que a gente está gravando e um questionário para levantar exatamente o que vocês estão passando nesse momento, dados seus, para a gente fazer esse alinhamento, esse levantamento individual e montar um trabalho ajustado a esse grupo lá no dia 5/7. Por isso que vai chegar no momento, no mês agora de junho, que a gente vai ter que fechar as inscrições para fazer toda essa modulação do grupo para que no dia 5/7 a gente esteja com o nome de vocês tudo alinhadinho, que a gente vai trabalhar antes, durante o evento e pós-evento. Porque vocês não sabem do que a gente está planejando. A gente está planejando algo muito maior do que só um encontro num sábado, para a gente fazer. É só mais um encontro do sábado que eles vão fazer umas meditações, uns paranauê. Não é só isso. Eu repito, não é só isso. A gente tem o objetivo sempre de entregar muito mais do que a gente está prometendo. Muito mais. Não é à toa que sexta-feira a gente ficou umas 2 horas conectado, canalizando um monte de coisa legal pra caramba, preparando um monte de roteiro legal pra caramba, para gravar os vídeos, para vocês já terem conteúdo para acessar já nessa semana. Vocês vão ter formulário para responder já nessa semana. Por quê? Tem pessoa perguntando qual cidade, qual evento ali. Florianópolis, Caminho do Meio, dia 5/7, de 8 da manhã até as 19h30, ou que é o horário que Deus permitir, e a gente vai passar o dia inteiro conectado. Dica, evento comigo, com o Marcelo e com o Bruno, o dia inteiro no Faial, aqui no centro de Florianópolis. A gente vai trabalhar primeira base, primeira estrutura do evento, primeiro módulo, como eu me conecto com o mundo, como eu me entrego para o mundo, quem eu sou no mundo. Conectado com isso, cada um de nós vai fazer uma atividade com esse módulo. Módulo 2, os meus. Eu, fortalecido de quem eu sou, do meu poder, da minha força, eu começo a cuidar melhor dos meus, com mais percepção, com mais compreensão, com mais humanidade, com a visão de alguém que entendeu quem é. Esses são os meus. Quando você sabe quem você é e sabe cuidar bem dos seus mais próximos, você consegue ajudar os outros. Aí você consegue olhar para os outros com mais humanidade, com mais compreensão, com um olhar mais amoroso e compreensivo do processo. Mas as pessoas querem saltar do eu para os outros. As pessoas querem saltar magicamente. Eu falei isso com o Marcelo. Eu conheço gente, eu conheci pessoalmente. A pessoa conversou e me afirmou. Eu estou tirando isso da minha cabeça. Sabe uma coisa, Vitão, muito interessante? Eu tive uma sessão com uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. E ela, assim, desesperada. Meu aniversário de 15 anos da minha filha e eu tô na mesma, eu não tenho dinheiro e tal. E eles... Interessante que eles focaram nos filhos. Cara, dão tudo para os filhos e esqueceram deles. E tá, mas qual a importância disso? Né? Peraí, cara, quem que você vai convidar? Quem que é a galera? A galera da escola e tal. Qual é a afinidade? Tem que ter uma hora que você tem que ter uma clareza, né? E, obviamente, aí entra muito ali, no caso deles, a educação financeira, porque existe dinheiro rodando e... Porque o que está acontecendo? Essa amplificação da onda, da ressonância Schumann, porque, na verdade, ela aumenta a onda, ela não aumenta a ressonância. Se você olhar lá na barra, lá embaixo, ela ainda está a 7,31 GHz. Só que a amplitude da onda está gigante, né? Para quem não entende, a gente recebe energia de Alcione, chamado ressonância Schumann, é como se mede aqui nesse planeta, né? Nós estamos num planetinha que ele gira ao redor de si a 1.050 km por hora, a 105.000 km em linha reta. E nós levamos 26 mil anos para dar um giro ao redor de Alcione, é o Sol central do universo. Ok?
2002 essas partículas aumentaram. Quando chegou na Covid, ela aumentou demais. Ela teve dia de botar 250 Hz de amplitude de onda aqui. A mesma coisa acontece se você verificar essa amplitude, todo mundo quer tudo. Eu quero ter a Hammer, o jet ski, a moto tal, eu quero ter a minha cabana nos Alpes Suíços, eu quero ter não sei o quê, eu quero ter... Eu quero o quê, cara? Quer o quê, cara pálida? Se cortar o fio de prata, você vai ficar aqui perdido, você nem sabe onde é que você vai estar. Você tem que estar com a coisa que é mais cara no mundo. Uma ligação interna, você com o teu eu. Tanto que mediram quem é o cara mais feliz do mundo. Tá lá, né? Acho que ainda tem isso no Netflix, né? Que ele consegue medir o estudante de budismo lá, que era o assessor do Dalai Lama, pô. Por quê? Porque quem sabe o que é entrar para dentro de si e regular toda a sua serotonina, dopamina, noradrenalina, você entender, pô, cara, eu quero liberar o meu rim, eu vou liberar minha energia Pra quê, agora. Marcelo? Pra que eu vou liberar? Marcelo, peraí, Marcelo. Olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui. Meu rim tá funcionando, cara. Para com essa história de liberar meu rim. Não serve pra nada liberar rim, cara. Meu rim não tá travado. As pessoas Aí eu quero não tomar o sabem Jack o poder. Daniels para ter mais citocina para poder ser mais alegre. Cara, as pessoas Né? não entendem o poder dos neurotransmissores, das nossas bioquímicas, como elas funcionam na nossa vida. Os nossos hormônios, eles regulam a nossa vida. Mas para que eu vou estudar isso, Marcelo? Para isso eu Falando nisso, vou aproveitar a tua deixa. Quarta-feira tem uma live com uma pessoa que é bioquímica. Exatamente para explicar isso. Quarta-feira, às 19h30, no meu canal, nós vamos fazer. Porque assim, ó, Vitão, o que eu estou fazendo, né? Estou chamando médico, endócrino, porque o desafio que nós temos na terapia, eu tenho, você tem, é chegar para a pessoa e dizer, agora mexe na tua energia. Como é que eu mexo na tua energia? Cara, vai para uma esteira, vai malhar, vai fazer um windsurf, Marcelo, na cara, nós boa. estamos numa ilha, vai. Marcelo, eu vim fazer tratamento espiritual. Eu não quero saber de malhar, eu não quero saber de É endocrinologia. multidisciplinar. Não, esse negócio de glândula endócrina aí, isso não serve para nada, Marcelo. Me dá aí o que eu tenho, qual é a alquimia que eu tenho que tomar para funcionar, Marcelo? Esse negócio de fazer exercício, cuidar do meu sistema endócrino, entender o que é bioquímica, o que é hormônio. Para que eu vou entender? Eu pago um médico para fazer isso, Marcelo. Eu não sou obrigado, Marcelo, peraí. Eu não sou obrigado a entender como funcionam os hormônios do meu corpo. Para isso eu pago um profissional, para que eu não precise entender quais são os hormônios do meu corpo que me jogam para cima, que me jogam para baixo. Aí nós temos que voltar lá. João 8:28. Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês entenderam o dilema que a gente está nesse papo aqui? É isso que a gente entende, é isso que a gente recebe quando a gente vai falar. Como é que você está bebendo água? Como é que você está fazendo exercício? Tá, já fez algum teste para saber como é que está o teu cortisol? As mulheres não sabem que elas têm uma deficiência de cortisol e elas acham só que estão desanimadas. Aí é o ciclo. As mulheres não sabem da baixa de ferritina que elas têm por conta da perda que elas têm naturalmente na ciclicidade. As mulheres não sabem disso. Aí outro dia eu estava conversando com uma mulher, tentando explicar a ciclicidade para ela, e uma mulher de 42 anos. E um cara falando de ciclicidade feminina, por que eu aprendi com a minha ex, lá com que ela trabalhava. Eu falei, mano, a maioria das mulheres nem entende o próprio ciclo, mas quer entender o homem, quer entender prosperidade, quer entender de Deus, quer entender de Maria, quer entender de tudo do planeta, mas não entende a própria ciclicidade hormonal. Isso é uma loucura, velho. Marcelo, para com esse papo de querer cuidar do meu corpo, de exercício físico. Me dá logo a pílula, né? Mas o Marcelo pode me dar uma pílula que regula meus hormônios. Eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu tomo essa pílula desde os meus 16 anos e nunca perguntei, né? Entendi. Eu não quis me preocupar até hoje como os meus hormônios funcionam, mas eu quero que o Marcelo terapeuta me dê um tratamento para que eu resolva tudo numa sessão, num evento, e eu não tenha que olhar para os anos todos que eu deixei de me olhar por amor. Entendi. Realmente, Marcelo, o que você está falando aí não tem embasamento científico, não. Olha só, as pessoas, assim, que estão acima dos 35, né, pegaram mais ou menos a nossa geração ainda, tudo bem. Obrigado. Agora, cara,
me dá uma dor atender uma guria de 15 anos de idade que rói as unhas, tem ansiedade, muito cristal citotóxico no estômago. E aí você pergunta para ela, tal, como é que ela faz, papapá. Eu digo, tá, na rede social, Instagram, Facebook. Não. Meu negócio é TikTok, é muito mais rápido. Eu clico. Aí o que tem que fazer? Pô, o pai tem que tomar consciência, tem que tirar, né, a rede social e, cara, e tu vai ter que te dedicar um tempo pro teu filho, cara, tu vai ter que fazer uma caminhada no meio do mar, tu vai ter que começar a fazer a mudança, Que né? trabalho, tem que se dedicar ao filho, né? Que trabalho, né? Que absurdo. Cara, Que absurdo eu vou ter que me dedicar ao meu filho. Nossa. todas as crianças, eu atendo muita criança, né? Mas as crianças eu peço, nem me traz no consultório, eu só peço a foto para pegar a frequência. E todos os papos que eu vou ter sempre é com os pais. A criança, ela não tem um problema que veio assim, peraí, como é que tá a atividade dos pais, relacionamento, vocês estão conseguindo? E aí é que tá. Essa questão dessa pulverização, dessa amplitude da onda, de querer viver tudo, e aquele negócio que a gente falou, aquele texto muito lindo que eu te li outro dia sobre disciplina, né? Aquilo ali, o texto me Até pegou. poderia, Ele, se do Robson. hoje der a oportunidade, poderia até ler aqui, eu tô com o livro aqui. Grava um vídeo com ele, cara. Grava um vídeo e bota ele. Tá Não, no não. meu. Tem que é passado, Marcelo. Grava um vídeo na tua leitura, da tua maneira aí, que tu leu. No dia que tu leu pra mim na tua casa. Pega aquele, grava na tua casa, lá que tá na tua casa. Legal, Né? vou fazer até para nós botar no. Isso, cara. É uma mensagem. É do Robson Pinheiro aquela mensagem? Robson Pinheiro, Alex Arthur. É muito profundo, é um chamado, né? A gente tem que ter disciplina, gente. Na hora de dormir, eu já tenho que saber o que eu quero na hora de acordar. E na hora de acordar, eu já tenho que saber a minha missão, o fluir da minha missão, a profundidade do por que eu tô aqui. É isso, o caminho do meio, ele veio exatamente para a gente ajustar isso. A tua fluidez no teu propósito, na tua missão. Você entender, cara, o que eu tô fazendo nesse universo aqui? Eu consigo vibrar junto com essas outras centelhas e fazer mudança? Não, mas eu já quero estar lá na ponta, eu já quero subir no palco, eu já quero estar ganhando dinheiro, eu já quero... Não, cara, pálida, você tem que fazer todo o caminho. E o caminho é gostoso, porque você encontra umas figuras que nem o Vitão, que nem o Brunão, que nem o Carlos Torres, que nem o Marcelo Altoff, que nem a Karina Greco, o Greg Braden, o Joe Dispenza, o Osamit. E aí você começa a interagir com essa galera, cara, a tua consciência você começa a vibrar uma luz muito maior. E aí você vai mudando a escala. Daqui a pouco o perfume, o carro, tal, já não faz mais sentido. Você já tem o domínio sobre essas coisas. Por isso que você tem que viver essas experiências. Por isso que você tem que fazer essas ativações. Por isso que você tem que quebrar esses ciclos. É muito melhor. Eu tenho amigos que têm alguns bilhões na conta, de vez em quando eles pedem para ir almoçar comigo só para trocar uma ideia. Só para trocar uma ideia, para sair daquele mundinho. E eu digo, brother, vamos por aqui? Não dá ainda para mim. O ano que vem eu começo. Eu digo, talvez tu não tenha o ano que vem. Ô Marcelão, tu falou uma parada que é importante que as pessoas entenderem, e tu tem essa realidade, porque o público que tu atende é um público realmente que está numa realidade diferente da maioria dos brasileiros, né? De vez em quando os caras me ligam do Einstein, dá para resolver esse aqui? Então, uma pessoa que ganha 50 mil por mês pega empréstimo para pagar as dívidas. Porque vocês entendam que o problema não é o dinheiro, é como manipular o dinheiro. Às vezes a pessoa tem um relacionamento que ele é promissor, ele é próspero, ele é saudável, mas você não consegue se resolver internamente e projeta isso no outro. E, consequentemente, acha que o problema é um relacionamento. Então, a gente internamente tem um monte de desculpinhas para colocar, para culpar o outro e não assumir a nossa responsabilidade. Isso é um paradigma, a gente fala sempre isso aqui, né, irmão? Isso é um paradigma de bater no peito e entender. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Então, por exemplo, minha família vem de uma origem de escassez. Perfeito. E você sabe disso.
Você tem conhecimento de como mudar, o que você está aplicando para fazer diferente? Ah, eu tento, eu pesquiso. Aí vem essa desculpa que é muito comum, tá? Aí, Vitor, eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Você tentou aquilo que você acha que podia fazer. Por quê? Quando você começa a analisar a tua base, por exemplo, a minha base foi muito espiritual. Eu tenho uma mãe que sempre me orientou dentro do evangelho cristão. E eu tive a oportunidade de viver 13 anos da minha vida dentro do terreiro de Umbanda e do kardecismo. Então, eu participei com a base até hoje que eu tenho da minha mãe, do evangelho cristão, tenho a minha Bíblia, gosto de fazer a minha leitura da Bíblia e perguntar à minha mãe. Nenhum pastor será mais referência para mim do que a minha própria mãe em relação à Bíblia. Ponto. Essa é a minha referência. Eu não posso dizer nada do que você acha e eu estou pouco me lixando porque se tu concorda comigo. Esse é o meu mundo. Quando eu vou para o mundo espiritual, aí entra o meu expertise, o Marcelão sabe. 13 anos dentro de um terreiro de Umbanda, botando branco, tocando atabaque, fazendo meu trabalho com os meus guias, amo a minha espiritualidade, não me preocupo com o que vão pensar, porque a prestação de contas é minha, e amo saber o que a Umbanda me trouxe de legado. E honro a Umbanda, não a religiosidade, a espiritualidade que a Umbanda me mostrou. Foi ela que me mostrou essa espiritualidade. Então, eu sempre honro aos professores e bons professores que eu tive na minha vida. Então, o que eu preciso lembrar? O caminho é escolha minha. Tem pessoas que estão na mesma religião quando eu frequentei a igreja, tem pessoas que estão no mesmo centro até hoje da religião que eu frequentei e não têm o mesmo tipo de pensamento que eu tenho, porque fizemos escolhas diferentes. Tem filhos de mesmo pai e mesma mãe, que viveram 30 anos sobre a mesma estrutura e pensam completamente diferentes, porque tem pensamentos, tem comportamentos, emoções diferentes. Esse é um segredo. Então, honrar e justificar que você está no erro por conta apenas dos seus ancestrais ou de maldição, isso não é justo com você. Não estou falando do terapeuta. A gente vai ajudar você. Se você não faz o seu trabalho, a gente vai ganhar 2 vezes, porque você vai ter que voltar para mexer de novo. Só que você vai pular de terapeuta em terapeuta e começar a perceber. Puxa, eu passei por tanta gente, Marcelão, e não consegui resolver o meu problema. Olha que interessante. É porque não é o terapeuta que vai resolver o seu problema. O terapeuta Vitão, vai te dar a base. tem uma coisa interessante. Até a Patrícia vai estar com a gente, ela é uma seguidora tua, e ela veio se tratar comigo depois que a gente fez a primeira live. Transplante de rim há 20 anos atrás, câncer na cabeça, câncer no útero, passou por 100 terapeutas em 20 anos. Ela disse, tu é o último, se não der certo contigo, eu vou desistir. Ela mora em Santo Ângelo, nas Missões. Na primeira semana, porque assim, todo mundo falava que a culpa era dela, né? Claro, a gente... Ela tá aí na live, tá? A Paty está aí, tá? Aqui? A Paty está aí, ela já deu final de vida aí, ela tá por aí. Paty, beijão para você. E ela mesma pode falar. E ela, quero que ela dê o testemunho, filha de médico, né? Ô, Paty, Já virou e ia ter que fazer o transplante, o rim dela já começou a acionar, começou a voltar à vida. Ô, Marcelão, se ela estiver ao vivo, ô, Paty, se tu estiver ao vivo, se prepara aí para tu entrar para tu falar aí. É mais fácil. Se ela tiver, Olha aí, se ela quiser. Se ela quiser. Faz ao vivo e a cores para nós. Paty, se tu estiver aí ao vivo ainda, que eu vi que tu comentou, dá um alô, dá um sinal, se prepara aí para entrar ao vivo, a gente bota ao vivo aqui para tu mesmo falar para que as pessoas entendam. Vai lá, Marcelo. Isso, show de bola. E aí, virou a chave. Desse tipo, eu atendi algumas pessoas já na minha vida, porque eu acredito 100% nas pessoas. O problema é que elas não acreditam nelas. Eu acredito 100% na minha transformação. Quem me conhecia lá atrás, 20 quilos mais pesado, com pânico, com outro modelo de vida totalmente corporativo, só olhava... O meu impacto foi muito forte, tive que olhar para a espiritualidade com muita força, ela veio com muita força. E hoje eu amo fazer o que eu faço, porque eu sei que é o único caminho. Quando uma pessoa que tem bilhões senta comigo no almoço para trocar uma ideia, para se alimentar espiritualmente, porque do lado de lá o troço está pegando, quanto que vale isso? E eu vou porque eu gosto, porque eu amo, e não é porque tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, minha gente. Eu
trabalhei dentro da favela. O centro espírita que eu comecei lá em Anita Garibaldi era um terreiro. A gente transformou aquilo lá. E é uma das grandes saudades que eu tenho é poder trabalhar. Aliás, as maiores emoções que eu vivi na minha vida foi dentro daquele terreiro. Foi quando eu vi a força de Maria se materializar e de todos aqueles seres e salvar aquelas pessoas que não tinham nada. A única força que elas tinham é a fé delas mesmo, de transmutar. E lá foi as maiores experiências da minha vida. E eu sempre vou honrar aqueles seres e sempre que eu puder eu estar com eles. E sempre que eu puder, eu vou ajudar, porque a minha espiritualidade vibra nessa frequência. Nessa frequência que é o amor, que é o Cristo. A gente trabalha por dinheiro porque tem que fazer esse movimento. Porque também se só dá e não recebe, daqui a pouco você é sugado, você é pulverizado. Por isso que eu gosto de estar com o Vitão, por isso que eu gosto de estar com o Carlos, que é a raiz. O Carlos bota, inclusive, para os terapeutas não cobrar mais do que deve, porque você ganha uma potência tamanha de energia quando você vem trabalhar com o João ou com o Mustar, e isso pode deturpar também a tua vida. Você pode olhar, quantos terapeutas eu já vi fazer isso? Você vai, brilha o dinheirinho, qualquer coisa é grana agora, pá, eu vou cobrar R$1.000 a sessão, eu vou cobrar R$10.000, eu vou dar mentoria sobre espiritualidade, e aí você perde tudo. Quantas experiências a gente já viu ao longo da vida? Por isso, o meu preço é tabelado, eu sigo o que o Carlos fala, o que o Marcelo fala, o que a espiritualidade me fala. E estou muito bem, graças a Deus, porque a gente ganha bem, graças a Deus, fluxo de pessoas. Agora, disciplina, meus irmãos. É a primeira coisa, eu acordo, a primeira coisa eu vou estar com essa galera na minha meditação. Eu modulo a minha frequência para que eu seja o amor. Eu possa fazer o que eu vim para fazer nesse plano. E óbvio que eu vim para auxiliar, para ajudar, para também que esse auxílio eu pague algumas contas minhas do passado, de coisas que também, através das nossas vivências, né? E a gente teve isso aquele dia na Pedra do Dragão, ali foi a primeira limpeza tão forte que a gente teve, né, Vitão? Tu estava do meu lado ali, tu viu, tu sentiu e tu viu o que é a gente ter que voltar a 500 anos atrás para resolver bronca, 800 anos atrás. Mas eles estão ali, pronto. Vamos lá. Você fez por merecer. Vamos aliviar o teu caminho agora, que agora você vai conseguir ir para outro patamar. E é isso que a gente quer fazer no caminho do meio. Quer, junto com a espiritualidade, aliviar as tuas dores, que você mesmo olha, porque as tuas dores é você que determina se ela vai ser pesada ou vai ser leve. E muitas vezes, cara, é uma simples dica. Quantas pessoas eu atendia que queriam de um jeito, queriam dizer, mas tua frequência não está aqui. Mas eu quero ganhar 10 mil. Cara, tua frequência é para ganhar 100 mil e tu abrir 10 lojas. Presta atenção, caramba. É mesmo? Vamos trabalhar isso aqui? Aí começa. Abre uma loja, abre duas. Pô, Marcelo, tu tava certo. É isso, cara, é teu fluir. Você tá dentro de você essa vibração. Não, mas eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Como é que se cura? Como é que muda a frequência? Uma das coisas que a gente sempre bate muito na tecla, irmão, é a modulação ambiental, né? Se você vive num ambiente onde as pessoas não pensam assim, o ambiente sempre vai pressionar você a viver daquele formato que você está. Então, existem umas analogias que eu acho muito interessantes, que os grandes avatares tiveram que sair das suas cidades natais para poder fazer o que tinha que fazer fora, porque dentro da própria cidade eles não conseguiam crescer.
Isso para mim é muito arquetípico, tá? Eu só consegui desenvolver parte do que eu consegui quando eu saí da minha cidade natal e vim para a Ilha dos Bruxos aqui. Eu amo o Rio de Janeiro, não estou feliz com o que está acontecendo lá, mas eu estou imbuído da minha missão. Minha missão não é morar em um lugar, é ser o lugar. Eu gosto muito de lembrar que você é o seu templo, você é a sua espiritualidade, onde quer que você vá, a hora que você esteja. O local é só a energia daquele momento para você aprender com o local e se movimentar, né? Os grandes avatares, eles transitaram entre áreas e levaram as palavras. Então, o que eu gosto de lembrar aqui é o seguinte, galera, o trabalho espiritual é a base da nossa existência aqui. Você pode não trabalhar num terreiro, você pode não trabalhar no centro, você pode não trabalhar numa igreja, mas você não pode esquecer de trabalhar a sua espiritualidade. Isso com orações, com fé, com movimento de caridade, com auxílio, seja terapeuta ou não seja terapeuta, tá? Você não precisa ser terapeuta para cumprir o seu propósito aqui. Você pode ter qualquer outra profissão e ter os seus trabalhos de caridade em paralelo. Você pode ter qualquer outro caminho que não seja atrelado ao espiritual e praticar a sua espiritualidade com outra função. Criaram rótulos e conceitos que distorcem o que você está fazendo e quem você verdadeiramente é. Então você se apoia no social, no que as redes sociais determinam, no que a família determina, no que a religião diz ou não que você pode ou não fazer, e esquece que o Evangelho de Jesus te deu a liberdade de ser quem você é. E quem prendeu você de fazer o que precisa eram os doutores da lei. Eram aqueles que detinham naquele momento o conhecimento da palavra do Senhor. Então, peraí um pouco. O que Jesus trouxe? A liberdade de ser quem você é e levar o Evangelho. Você é o Evangelho. Suas obras são o Evangelho. Só que você, como o Marcelo trouxe muito bem, entra num paradigma de comprar, de ser, de ter, de viajar, de conhecer, falar 8 idiomas, conhecer todas as técnicas e esquecer que a sua vida aqui é colaborar com quem você é com o mundo. E você pode sim ser feliz viajando, mas você não pode se afastar de você. Você pode sim ter bem materiais, mas você não pode se afastar de você. De que adianta ganhar o mundo e se perder, e perder sua própria alma? As pessoas entraram num paradigma material, e aí entra aquela brincadeira que muitos terapeutas, né, chamam o planeta Terra de planeta prisão. Porque você entra, fica preso ao paradigma material, repara, fica preso ao paradigma material. Não é que você use o material para fazer o que tem que fazer. Você se prende crendo que a única vida é a material, que o único caminho é esse. E você se afasta de quem você é por essência. Então você vai para o extremo. Fui para o extremo material e me perdi. Ai, mas tem outros que vão para o extremo espiritual e esquecem a matéria. Então eu começo a meditar, agora eu sou muito mais espiritual, porque eu não como carne, eu não bebo, sou muito mais espiritual. E agora eu não fico mais perto de pessoas que não falam a mesma coisa que eu. E agora eu criei um isolamento do mundo, porque eu sou quase um ser ascensionado na Terra. Você se distanciou de levar o teu transbordo às pessoas que podem crescer com o seu transbordo. Você foi para o outro extremo. Então a gente vive um paradigma muito interessante. As pessoas que foram muito para o espiritual e esqueceram um pouco do material, as pessoas que foram muito para o material e esqueceram do espiritual. O que a gente está tentando fazer? Você não precisa viver de extremos. Você pode aprender um extremo que todo mundo está fazendo e trazer o caminho do meio para a tua vida. Como? Não existe uma boa base sem um bom entendimento. A Bíblia até hoje é distorcida. Todo mundo entende uma coisa na Bíblia, quando você pega o estudo da Bíblia com um contexto histórico do momento para entender, você aprende coisas completamente diferentes. Tem um cara que eu gosto muito de seguir, Mateus Eutério, ele faz justamente a transliteração do que aconteceu naquele momento na Bíblia. Então tem uma passagem que eu acho muito legal citar, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que tu pensa? Pô, um camelo e uma agulha. A agulha era uma porta pequena que tinha dentro dos grandes portões daquela época. E eu sempre ouvi de um outro jeito, porque, porra, um camelo passar numa agulha é um milímetro e um camelo de 2,70 metros. Peraí, não é isso.
A mesma coisa do jugo suave, do fardo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. As pessoas entendem julgamento, julgo de julgamento, não é. Jugo era aquele travessão que se colocava nos bois. E julgo era o nome da estrutura de conhecimento que os rabinos davam na época, porque todo mundo tinha que conhecer a Torá naquela época. Então, julgo era o conhecimento que o rabino passava. O julgo de Jesus era muito mais leve que o do rabino, que o rabino era cheio de leis. E as pessoas falam, que o julgo é leve. Porque não é isso, não é esse o contexto. É que os ensinamentos sobre que Jesus trouxe são muito mais leves do que os rabinos pregavam nas leis daquela época. Então, quando a gente pega o próprio conhecimento de um livro que é largamente estudado, o próprio conhecimento desse livro é distorcido. Imagina o conhecimento de quem você é, do que você tem que fazer, do que você tem que viver e os valores e princípios que você pode sustentar. Qual o objetivo do nosso trabalho? Trazer você de volta. Tá todo mundo ganhando dinheiro. Para com isso. Tá todo mundo meditando e falando com Jesus e Maria. Volta para cá. Volta. Eu gosto muito de uma expressão. Você não é todo mundo. Minha mãe falava, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Volta, filho. Volta para a tua realidade. Você não é todo mundo. Olha o que acontece isso. Te traz para o centro. Volta para cá. Olha lá e volta para cá. Olha lá e volta para cá. O caminho do meio é para você voltar para o teu centro. Pessoas estão deprimidas vendo que todo mundo está viajando e você não está viajando. Pessoas estão acabando com seus casamentos porque tem um monte de gente ditando regra de como um casamento deve ser na internet e essa pessoa nem é casada. Tem psicóloga dizendo como a mãe deve se comportar e essa psicóloga nunca foi mãe. Existem pessoas ensinando coisas que nunca viveram. E por isso que está essa bagunça. Aí a única referência que a gente precisa efetivamente ter de caminho, verdade e a vida, de seguir, de entender, de entregar o nosso melhor, de amar, e aquele que crê nos ensinamentos de Jesus e faz os ensinamentos de Jesus fará obras maiores que a dele, isso está escrito na Escritura. Procura. Aquele que crê e segue fará obras maiores que a dele. Mas você não vê mais as igrejas fazendo os milagres. Você vê centros. Igrejas você não vê, não. Porque as igrejas viraram festa, viraram um espetáculo. A fé virou um espetáculo e não a obra. Então entendam, o caminho do meio é para trazer você de volta, para sair desse espetáculo de mundo para o teu centro de volta, para você criar qualquer coisa. Nosso trabalho está para te trazer de volta. Você pode não gostar de mim, isso é só a sua visão sobre mim. E como você está com você? Você gosta de você? Você sabe fazer o que você precisa fazer? Mas eu não gosto do Marcelo. Tudo bem, isso é só a sua visão sobre o Marcelo. Mas e você com você? Você gosta de você? Você se ama? Você sabe quais são as suas aptidões? Você sabe o que você tem que melhorar? Mas é muito bom falar do Marcelo e do Vitor. Eles estão expondo a cara aqui, eu expondo a cara todo domingo aqui para tomar tapa. É muito fácil você achar que me conhece ou criar uma imagem a meu respeito. Mas e como está a tua imagem com você mesmo? Será que está boa? Será que você está feliz com a sua imagem? Ou você está esperando aí ganhar dinheiro para cuidar dela? Ou você está esperando acontecer? Ô Marcelo, quando eu começar a ganhar 50 mil, aí que eu vou aprender a lidar com dinheiro. Quando eu tiver meu primeiro contato com Jesus, aí eu vou cuidar do meu tempo. Quando eu tiver uma conexão legal, Marcelo, aí que eu vou entender o que são os meus hormônios e como a minha vida pode prosperar se eu entender como o meu corpo funciona. Mas não, Marcelo, eu posso pagar alguém para fazer isso, porque isso não é de minha responsabilidade. Marcelo. É fascinante, né? As oportunidades que a gente pode, quando a gente se permite. E eu entendo hoje que não existe nada que a gente não consiga transformar em luz e amor. A gente foi para um evento de casamento. Eu estou aqui com o Vitor hoje, foi porque o Bruno me provocou para a gente fazer um evento para casais, porque na época da pandemia eu cheguei a tratar muitos casais, muitos mesmo. E graças a Deus nenhum se separou desses 40 casais mais ou menos que eu tratei. E porque eu estudei, fui lá estudar com o Vitor Sorrentino para entender o que estava acontecendo no corpo, o processo inflamatório
a hipófise estava inflamada, não clicava serotonina e, obviamente, daí nós entramos dentro das sombras de cada um e foi transmutador. Depois a gente fez esse evento, foi um evento muito forte, é um evento que a gente quer modular agora para repetir eles. E aí o Vitor provoca a gente e diz, e o solteiro? O solteiro também quer. Beleza. Eu tenho que trabalhar com a minha realidade. Beleza, top. Aí vamos lá. Quando a gente se une, vem uma nova egrégora espiritual, né? Que a gente começa a entender todo esse processo. São 3 pessoas totalmente diferentes. O Bruno é um hipnólogo e um cara que eu admiro, respeito, porque ele me trabalhou. Eu já trabalhei mais de 70 pessoas com o Brunão. Em pouco tempo eu conheci ele depois do Lucas Nave, foi no Majestic em novembro do ano passado. E foi muito forte, ele é um cara que esteve com a gente lá atrás e tal, e ele tem uma habilidade sine qua non para poder fazer uma PNL, uma hipnose, uma condução. Ele fez comigo, foi transformador, e depois a gente começou a fazer, e também a minha... aí a parte, eu tive que estudar mais para entender todos esses mecanismos da mente, né? Então a gente estuda e não para nunca, e cada vez fica mais legal, e quanto mais eu sei que nada sei, né? Mas eu sei que eu estou no caminho certo, isso eu sei. Por quê? Porque eu poderia ter caído inúmeras vezes, mas a espiritualidade ela nunca me deixou. Por quê? Porque eu me abasteço dela todo dia. A minha disciplina é disciplina de samurai, é disciplina de monge. Faça sol, faça chuva, eu tô lá. Liga de vídeo pros outros do nada. Eu faço evangelho e estudo com a minha esposa, um estudo assim, não só do evangelho, mas um estudo hoje mais metafísico, de física quântica e tal, uma vez por semana. E aí as pessoas têm aquele dia que cai, que para nós é no domingo, daí tem um aniversário, tem não sei o quê. E aí as pessoas, não, vamos lá, tá na hora. Eu digo, se eu for te explicar, a pessoa que eu vou estar, de onde é que ela vem, quantos dias ela levou essa preparação para estar comigo, para a gente poder comungar junto dessa luz, dessa sabedoria, tu não falaria isso para mim. Mas é óbvio, como é que eu vou levar uma consciência dessa para uma pessoa que ainda está no nível do oba-oba? E a gente tem que respeitar esses níveis. Porque existem beleza dentro de todos os níveis de consciência, né? Aí nós estamos falando até a terceira. Quando a Machado diz que o cara é traficante, não vamos levar aos extremos, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês. Então, assim, o caminho do meio, ele nasce de uma fusão espiritual, de uma egrégora específica que eles nos prepararam, e foi um caminho aonde a gente vai poder trabalhar não só da parte espiritual, energética, ativações, mas também a mente. Você vai viver uma experiência, quem tiver com nós lá, uma ressignificação, por exemplo, da tua criança. E é impressionante, é como se estivesse vendo uma tela de LCD. Você vai poder soltar todo aquele peso de pedra que tu carrega das pessoas que tu não perdoou, das pessoas que não te perdoaram, da tua auto-obsessão lá. Tu vai poder deixar lá. Você vai poder se conectar novamente com o teu eu superior. Se você tem dúvida sobre isso, entra no link da bio, bota a mão no teu coração e pergunta para ti: eu devo fazer ou não devo fazer essa experiência? Em 10 segundos no máximo vai vir uma voz na tua cabeça, sim ou não? Porque é o teu espírito respondendo em binário. Se passar de 4 segundos, já é a tua mente interferindo. Quando a gente porque ela pode modular, aqui, né? Se a gente faz o nosso exercício aqui, eu costumo brincar assim, ó. O Caminho do Meio não é um evento só, galera. É um projeto que a gente está colocando tanta coisa que se a gente tivesse que botar tudo no papel, vocês iam ficar meio assustados. Porque a gente tem tanta ideia, tanta coisa para colocar e centralizar. É uma escola que nasce. É uma escola. É uma escola. A verdade é que é uma escola. O Caminho do Meio está passando a ser uma escola. Não é nem uma comunidade, uma escola. Porque a gente está pegando tudo que a gente está tratando em tempo real, individual, em larga escala, e centralizando ali como uma fonte de conhecimento e escolha. Porque escolha.
você tem o direito de fazer, mas você nunca vai ter o direito de falar que não acessou a informação. Você tem o direito de não fazer. Uma coisa é ignorância, outra coisa é negligência. Tá? Então, E decisão e prioridade, né, Vitão? Porque assim, as pessoas elas colocam prioridades, né? Ah, eu tenho que fazer o aniversário da minha filha de 15 anos. Tá, mas eu não tenho que me salvar antes do mundo do jeito que tá. Eu tenho, veja, a porta tá ficando estreita, né? Eu tenho tempo para fazer mais alguma coisa que não é me salvar hoje? Acho que essa é a maior pergunta de eu todas. falei isso ontem, eu falei isso no curso ontem. A gente não sabe. Para quem mora em outro país, Mirla, a gente está criando um ambiente na Hotmart. Eu vou soltar isso essa semana. A gente vai criar um ambiente no Hotmart para colocar todo o conteúdo que a gente pode gravar lá e fazer uma modulação para um evento online, mas não vai ser a mesma coisa do presencial. A gente vai criar um ambiente onde vocês possam assistir os vídeos que a gente vai colocar como base. A gente vai até pensar em estruturar algo gravado com a mesma proposta do evento, mas não é o evento. Por quê? Não é a vivência, não. Por quê? O que a gente está pensando em fazer é olho no olho, é a mão, é abraço, é acolhimento, é uma coisa orgânica humana ali. A gente estava sentindo falta disso, de poder encontrar as pessoas, olhar no olho, abraçar, sentir o campo da pessoa, falar para ela coisas que na hora vem ali, e aí entra a mediunidade do Marcelo, a minha mediunidade, a sensibilidade do Bruno. Por isso que a gente precisa, a gente pode e a gente vai desenhar algo online para que quem está fora e não pode vir ao Brasil possa participar, mas não é na mesma proporção do presencial. Então a gente está desenhando isso para atender justamente as pessoas que não podem vir ao Brasil. Ela não é uma vivência atemporal, existem vivências atemporais. Né? Eu já vi ativações da Cheliana, que é atemporal, já vi ativações com o Carlos, que é atemporal. Essa vivência específica não é atemporal. Né? Tá, então assim, dicas que a gente pode dar. A gente sempre vai trazer conteúdos aqui que impactem. Nunca ficou tão clara a necessidade que a gente tem de reforma íntima. Gravem essa expressão. A reforma íntima só depende de você, não depende de ninguém ao seu redor. Não adianta você culpar papai, mamãe, marido, esposa, filho. Não adianta. Reforma íntima é individual. Ai, Vitor, mas tem uma pergunta que fizeram. Vitor, mas eu moro numa casa que a família é isso, isso, aquilo. Cria um microambiente dentro do macroambiente. Você precisa ter momentos de conexão, momentos de distanciamento. Tem como fazer, mas não tem salto mágico. Não tem salto mágico. Agora, vou lembrar o que o Chico Xavier ensinou numa das suas psicografias. Se não me engano, foi da Meimei, que diz que você nasceu no lar que precisa, tem as condições que precisa para fazer o que precisa. E precisa passar por essas etapas. Quando você foge de certas etapas de maturação, eu chamo esse processo de maturação, você vai repetir isso em outras coisas. Porque você pulou da base que tinha de maturação. Então, quando a gente faz esse trabalho no caminho do meio, a gente está pegando as nossas dores, as dores que a gente atende, para trazer num formato de compreensão para que cada pessoa que participa do evento entenda assim, é isso que eu precisava saber. É isso que eu precisava acolher. Eu me abasteço dessa informação, volto para a minha vida, ajusto meus pensamentos, minhas emoções, meus comportamentos, para que o resultado inevitavelmente aconteça. A gente tem que fugir do imediatismo de ter um resultado logo quando acaba o evento. Nossa, Marcelo, fiz o evento com vocês, domingo de manhã eu acordei com 1 milhão na minha conta. Isso é loucura. Isso é loucura. Você provavelmente estava sob o uso de algum psicotrópico e acha que aconteceu isso. Porque dinheiro é resultado do que você entrega e do quanto você compreende a energia do dinheiro. Você não pode manipular dinheiro sem saber lidar. Existe uma estatística que 65% das pessoas que ganharam na Mega Sena ou esses prêmios perderam todo o dinheiro. 95%. É 90%? 95%. Vai, então é pior do que eu imaginei. É pior do que eu imaginei. Por quê? Eu não posso esperar ter a energia para lidar com ela. Eu tenho que aprender antes. Então, o Marcelo... E como se o dinheiro fosse felicidade. Marcelo,
Quando eu casar, eu entendo como funciona o casamento. Quando eu tiver dinheiro, eu entendo como. Quando eu for abrir a minha empresa, aí eu entendo como funciona a empresa. É por isso que dá isso. Muito bacana essa tua pegada aí, porque é o seguinte. Por que eu não posso sentir felicidade agora, nesse momento? Por que eu não posso agora, vai chegar o meio-dia e consagrar seja com quem for, aquele momento? Por que eu não posso passar a minha tarde pensando nisso? Por que eu não posso viver? Ah, mas tá difícil aqui, é muito barulho, eu não consigo dormir, eu não consigo parar os meus pensamentos, eu não tenho dinheiro amanhã para fazer algumas coisas. Você teve dinheiro a vida inteira para fazer tudo e ainda você continua com esse pensamento. De onde é que vem esse pensamento? Esse pensamento não é teu. Essa frequência não é tua. Ela está no teu campo. Aí nós precisamos investigar por que ela está no teu campo. Por que essa aflição, essa angústia? Ou está no passado, ou está no futuro, ou geralmente está no passado porque ela distorce esse projeto para o futuro. É disso que nós estamos falando. É você estar no aqui e agora e ter a graça de estar no aqui e agora. De entender. É só um corpo, muitas vezes. Você modulou isso para estar aqui. Eu vou passar por tal coisa. Claro, quando está do lado de lá é mais fácil, né? A gente vai Ou não. falar que vai atravessar o deserto, né? Eu vou atravessar o deserto. Eu tenho toda a condição. Claro, está do lado de lá, o teu mental superior está pleno. Agora, quando desce aqui, a coisa é diferente, né? Uma das coisas que a gente fala muito galera, processo espiritual humanizado, gente. A gente está aqui para lidar com a espiritualidade humanizada. Porque se a gente pega a história de Jesus, tiraram ele da vida humana para colocar ele como um santo para que ele nunca fosse alcançável. Logo, Jesus se tornou inalcançável. Gautama foi ridicularizado para que ele fosse inalcançável. Mas a gente esquece que Gautama se iluminou aos 35 anos e viveu até os 81. Então, pera um pouco. Gautama teve iluminação em vida e continuou servindo iluminado. E continuou fazendo as mesmas coisas iluminado. Então, tem uma imagem muito clássica do Gautama, que está ele deitado, que ele ficava deitado com a mãozinha assim, e as pessoas, ele tinha um estado de consciência, que era um stand-by, que ele ficava entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E ninguém sabia se ele tinha morrido ou se ele estava vivo. E ninguém podia acordar ele, porque ele era o Gautama. Então, todo mundo ficava assim, admirando, olhando, e não sabia assim, pô, a gente fala ou a gente espera ele acordar? Então, tem umas coisas assim que apagam da nossa história para que a gente se distancie desses seres. Jesus foi humano. Tem o vídeo do novo Buda. Quem quiser, pesquisa aí, o novo Buda. Esse guri ficou meses dentro de uma casca de uma árvore, em meditação. Você vê o cabelo e a barba dele crescendo. A National Geographic fez, está lá. Eu estou lendo um livro do Joe Dispenza. O poder sobrenatural? Isso. A primeira página eu já me apaixonei. O Greg Braden faz o prefácio do livro. Prefácio. E já escreve lá de um cara que morreu em 1933, com 245 anos, teve 200 filhos. Tem prova disso. 245 anos. O que limita a gente? Se tu conseguir aumentar o espaço do teu telômero, você consegue ter mais vida. Você revitaliza todo o teu corpo. Como é que você consegue fazer isso? Existiam práticas ancestrais, né, que você consegue acessar lá. Mas se eu só acessar Ana Braga, ver Globo, ver não sei o que, cara, eu tenho que entender onde é que está a fonte da informação primária do que eu preciso para colocar para dentro de mim. E aí eu tenho que ter a disciplina de dizer, cara, a partir de agora eu não assisto mais tal coisa, eu não faço mais tal coisa, eu vou acordar, eu vou fazer tal coisa, eu vou amar o meu corpo, eu vou amar essa igreja da minha alma, que é o meu corpo, eu vou me fortificar nele. Eu vou ter total condição no meu corpo emocional, de todos os hormônios, de tudo que é. Eu vou parar desse mimimi, de querer botar açúcar para dentro de mim, de querer... E por aí vai. Marcelão, só para a gente concluir aqui. A causa do problema não é simples de achar. Dá trabalho de achar. Mas é um
trabalho que tu vai ter que fazer e uma vez encontrado, você só vai mapear a solução. É diferente. O princípio de Pareto, né? 80% dos resultados serão tomados por 20% das ações. Por isso que é importante a gente ter cuidado com esse planejamento. O que a gente faz afeta 80% das coisas. A gente precisa lembrar o seguinte, galera. Estar no mundo, não ser do mundo. Isso. Viver aqui não impede de você ter o material, de você ter uma boa casa, de você ter teu dinheiro. Não impede de você ganhar 50, 100 mil por mês. Pelo amor de Deus. A gente quer que você prospere, que você ganhe 100, 1 milhão, 2 200, 300, 1 milhão, Seja não importa. feliz. Mas o teu espírito precisa estar abastecido do que você veio cumprir aqui como essência. E as pessoas estão se distanciando disso por olhar para referências que estão no jogo ainda. A gente precisa de relembrar quem são as verdadeiras referências. Quem é o caminho do meio? Como que eu volto para o meu caminho do meio? Eu honro a minha ancestralidade e faço novas escolhas. Tenho novas decisões. O que te afasta dos resultados, por base, são os teus pensamentos, as tuas emoções e os teus comportamentos. Você pode fazer a diferença, mas vai dar trabalho mapear tudo que precisa ser ajustado. Exige tempo, disciplina, perseverança e, principalmente, fazer o que cabe a você. Muita gente dando pitaco na tua vida e não conhece a tua história. Muita gente que se diz mentor de tal coisa que não é mentor da própria vida. Como eu disse lá no início, eu conheço gente que me falou num café que cobrava 30 mil de mentoria de uma pessoa, ela não sabia o que ia entregar, e depois da primeira reunião, que começava a esboçar as coisas, vendia a mesma solução para as outras pessoas. Essa pessoa me falou isso tomando um café na minha frente, e ela queria me vender uma mentoria. Eu falei, cara, ou você é ruim de venda, ou você cometeu uma gafe, ou foi o campo que deu uma pressionada para a pessoa abrir. Porque não dá para a gente ter como referência alguém que diz que faz. Vai olhar as obras. Vai olhar, troca uma ideia. Se você não gosta de mim, me manda uma mensagem no WhatsApp, no link da bio, pergunta lá sobre o evento, manda uma mensagem para o Marcelo, pergunta sobre o evento. Quer saber de qualquer coisa? Pergunta a gente, quem sabe eu respondo. Todo mundo sabe que eu não posso responder na hora. Respondo quando eu consigo, mas a gente responde. Agora, a gente não pode fazer o trabalho que é teu. A gente vai entregar recurso, técnica, ferramenta, limpar o campo, ajustar a tua modulação mental para que as coisas aconteçam. Quando tu sair dali, se você escolhe fazer as mesmas coisas, a responsabilidade é sua. Não existe conversão espiritual sem mudança de hábito. Por isso que essa coisa de, eu achei muito bonito, Marcelo, vou entregar minha vida a Jesus, mas eu não quero parar de fazer nada que eu fazia. Então tu não quer entregar tua vida a Jesus. Você quer justificar para os outros que você quer. Mas não existe congruência entre o que você fala, pensa e faz. Você está dizendo para o teu espírito, você é uma farsa. E aí você não prospera, e aí você não consegue sustentar, porque você está sendo uma farsa. Então, quando você decidir fazer algo, se entregue, faça. Não se preocupe em falar que as suas atitudes e comportamentos falem tão alto que eu não escuto o que você diz. Se você não gosta, pergunta, questiona. Se não fez sentido, segue em paz. Mas a gente sempre vai colocar o nosso melhor, seja no evento, numa live, num atendimento, numa pergunta, num material, para que você vire a chave que cabe a você. A gente aqui é facilitador. Marcelo tem família, tem filho, tem um monte de coisa para resolver. Eu tenho a minha filha, tenho um monte de projeto para criar, um monte de coisa para fazer ainda. Então, quando a gente para e dedica parte do nosso tempo para esclarecer, absorva o que é necessário, ignore o que não é. Esse faz parte do nosso processo. Certo, Marcelão? Então, deixa a palavra contigo aí para a gente poder encerrar. Certo. Agradecer a todos que estão aqui, a todos que vão assistir essa live também. Vocês são o motivo de a gente vibrar e poder exercitar o nosso servir, né? Vocês são a base de tudo e com certeza se vocês estão aqui assistindo é porque vocês gostam, em algum momento a gente esteve junto, vocês gostam da frequência do Victor e sabe que esse cara é incrível, ele é um cara super disciplinado e é um baita de um irmão.
Daqui para frente, não só pelo curso, mas a gente tem que se reunir mais. Essa galera que estava lá atrás para vibrar na mesma intensidade, para as nossas mônadas trazer para essa terra exatamente o que nós somos. Eu passei e passo todo dia encontrando antigos iniciados que precisavam só ser ativados, eles não sabiam quem eles eram, nem onde estavam, e estavam infelizes. E eles encontraram o caminho, né? E não digo, isso porque sou eu e tal, não. É uma irmandade. O Carlos faz isso, o Joe Dispenza faz isso, o Greg Braden faz isso, por que nós também não podemos fazer? Entenda? Mas eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito, muito, muito feliz. Eu estou até um pouco emocionado. Porque depois que eu canalizei com o Vitor e a gente relembrou quem a gente é mais uma vez, e essa egrégora que veio com toda essa força, essa energia, mexeu. Mexeu e mexeu. E vocês não sabem, mas eu sou um daqueles cavaleiros que morre lutando. E dessa vez é diferente, não vai ser pela espada, é pelo amor. Vitão, com toda essa frequência de amor e de energia que está aqui, eu vou pedir para tu fazer esse fechamento aí, coração do Pai Nosso em aramaico, porque a galera vai sentir essa frequência já no caminho do meio, essa egrégora já está formada e a gente vai pulsar essa energia para vocês sentirem juntos. Fechem seus olhos, respirem fundo. Vamos deixa eu só dar um recado, galera. A gente vai fazer um aulão, a gente está combinando com o Bruno ainda, um aulão que não será pelo Instagram, será pelo Zoom, aberto a todas as pessoas que quiserem se inscreverem para o aulão, porque a gente vai fazer pelo Zoom, tá? Essa live fica gravada assim, tá? O evento que a gente vai fazer vai ser feito pelo Zoom, com uma modulação de nós três. Vai ser um exercício de conexão pré-evento, então vai servir para quem já está inscrito e para quem quer participar de uma palhinha do que vai ser. Lá a gente vai poder tirar várias dúvidas específicas, porque é pelo Zoom. A gente vai poder abrir microfone para a pessoa perguntar, para ela tirar dúvidas do evento, mas a gente vai lembrar que depois que a gente fizer esse evento pelo Zoom, vai ficar gravado na plataforma lá da Hotmart. Então, quando a gente estabelecer, vai ser tal dia, tal hora, participe, tá? Porque a entrada vai ser gratuita desde que você preencha os dados para a gente ter as informações suas ali, para garantir a nossa integridade também, porque é a gente que bota a pulsa no Zoom ali para fazer. Então a gente, Vitor, eu não sei se eu vou participar do evento, eu não sei qual é a energia, eu não sei se é para mim. A gente vai fazer um aulão, a gente só vai combinar o dia, vai ser um dia de semana à noite, tá? Porque é quando a gente consegue alinhar as nossas agendas. E a gente pode até deixar esse vídeo salvo por alguns dias para quem não possa assistir ao vivo. Tem que negociar isso com... A gente tem um acordo, tem que ser 3-0. Nunca 2-1. Os três têm que aceitar o que a gente está propondo. Quando um não aceita, a gente já para com a ideia, tá? Então a gente tem que alinhar nós três para saber. Mas a gente já decidiu que vai ter esse aulão. Esse aulão a gente vai divulgar aqui no Insta, nos grupos, em tudo que é lugar. A gente vai dar aí uma semana para divulgar esse aulão, para que todo mundo se inscreva. E para que já participe de uma modulação para o evento, tá? Então, para a gente fechar o dia de hoje, para a gente fechar esse papo, primeiro, agradecer a vocês pelo carinho, pela paciência. A gente gosta de falar sobre o assunto. Se deixar, a gente passa a tarde inteira falando sobre isso, o dia inteiro falando sobre isso. Eu sou um cara que estou muito ávido a colaborar, entregar e saber também o ponto de vista das pessoas que perguntam, porque eu aprendo muito quando chega uma pergunta com um ponto de vista completamente diferente do meu. Então, o que eu posso sempre agradecer? O tempo de vida de vocês. A gente não tem como retribuir isso. O tempo que você parou para estar aqui assistindo a nossa live é um tempo que a gente não tem como te devolver. Então, gratidão por essa participação, gratidão por essa humanidade, gratidão por essa confiança. Porque pelo tempo que tu ficou aqui, você tem que confiar em alguma coisa do que a gente fala e se responsabilizar também pela tua própria vida. Porque é muito mais fácil você assistir um vídeo legal, assistir alguma coisa, que legal, que é divertida. Ô, Cris, eu vou soltar a inscrição assim que a gente definir com o Bruno o dia exato, que aí eu posso soltar a inscrição para que as pessoas preencham, tá?
Eu vou preparar tudo muito bonitinho para a gente ir. A minha cabeça de TI nunca me abandonou, então eu sempre penso em tudo para fazer com o máximo de alcance possível. Então fiquem tranquilos que a gente vai divulgar. Então, agradecer o carinho, o tempo. Gente, a gente serve a Jesus. Eu não fico muito preocupado quanto ao resultado, porque tudo que a gente tem feito, além da nossa história, das nossas reconexões, são baseadas nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. É por isso que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, é atendendo o chamado dele, é acolhendo o amor que ele traz para a gente. Assim como o Marcelo fala da espiritualidade, Jesus já me resgatou muitas vezes. Meu último resgate com Jesus foi no ano passado. Eu tive um encontro muito forte com ele e ele me trouxe de volta. Então, assim, eu não tenho como não fazer diferente de não servir o que ele me propõe. E eu tenho certeza que aqueles que servem a Jesus estão reunidos, e 2 ou mais, ele estará presente. Então, basta que eu e Marcelão já estejamos num lugar que eu tenho certeza que ele vai estar presente. Imagina se a gente reúne mais pessoas que também vibram nessa frequência. É uma onda de amor que Jesus traz na nossa vida. E não confundam. Minhas palavras são duras e diretas, mas o meu coração pertence a Jesus. Se vocês pudessem perceber as diferentes formas de amar e entender que Jesus se manifesta nas obras, a gente percebe Jesus em muito mais lugares do que a gente imagina. Então, irmão, gratidão em servir do teu lado, gratidão em servir a cada um que está aqui, com paciência, ouvindo o que a gente está falando, porque isso também é servir. Gratidão. Então, fechem seus olhos, respirem profundamente. Nesse momento, eu vou desativar os comentários para que vocês se concentrem na nossa conexão. Respirem profundamente, trazendo total atenção para a sua respiração. Inspirem, trazendo o máximo de ar que você puder aos pulmões. E ao expirar, despeje toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que te aflige. Faça 3 respirações profundas, sem pressa. O silêncio te faz perceber quem você é. Sinta, se permita, acolha esse momento e escute a voz interna que diz: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Divino Criador Universal, te agradecemos por mais um dia, mais uma conexão, mais uma reunião. Parte das nossas energias aqui dedicadas a tudo o que tem nos ensinado e tudo o que nos propomos levar a todos aqueles que querem ouvir. Nunca foi tão claro que o momento é daqueles que decidiram fazer sua parte. Nossa preocupação é sempre voltada para todos aqueles que querem as informações, respeitando aqueles que não querem. Mas nós escolhemos servir a quem quer serviço. Amado Mestre Jesus, inunda sempre os nossos corações com a tua luz, com o teu amor, com a tua força e o teu posicionamento. Que a tua imagem seja sempre referência de posicionamento para nós. E que a imagem de Maria nos traga sempre o colo acolhedor da mãe. Jesus, com sua força, com seu evangelho e o seu posicionamento. Maria, com seu amor, com seu acolhimento e o seu colo de mãe, que sempre nutrirá nossas aflições e dores. Com esse amparo e essa força, teremos sempre equilíbrio para seguir nossos caminhos, fazendo o que cabe a nós e confiando a espiritualidade o que cabe a ela. Amado Mestre Jesus, ative em nossos corações os teus ensinamentos, a tua força e, acima de tudo, a tua coragem. Coragem para enfrentar todos os obstáculos, todos os contratempos, todas as maledicências, todas as críticas, e ainda assim perseverar no seu propósito. Nós entendemos o seu objetivo, a sua força e suas escolhas. Nós entendemos que o caminho, a verdade e a vida foram mostrados. Agora, que sejamos corajosos em fazer a parte que cabe a nós, honrando tudo que nos ensinou, fazendo a parte que cabe a cada um dos presentes aqui. Ative
em nossos corações o Pai Nosso, na linguagem em que você usou em seu tempo, para que ativemos em nossas memórias todo o teu amor e toda a tua força em nossas vidas. Abvunt Bashmaya, Netkad Shmak, Teitei Malkuta, Nehuei Subiana Haikana, Bashmaya Afbaar, Havlan Lamat Sum Kanayumana, Washboklan Hauben Wartahem, Haikana da Fanan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Passan Misha, Metod Lahem Makuta, Wahala Teshbukta, Lahalanami. Amém. Agradecendo também a toda a nossa ancestralidade, que por tanto tempo lutou e defendeu o seu nome, trazendo sempre a força de São Bento em nosso trabalho, trazendo a egrégora dos anciões que sempre nos auxiliam na jornada e na sustentação do nosso propósito. Cruz sacra sit mihi lux, não draco sit mihi lux, vale retro satana, num ansuad mihi vana, sum mala coelibas, ipse venena pibas. Gratidão a todos vocês que dedicam tempo, atenção e principalmente amor a cada uma das nossas palavras. Todas as vezes que nós trazemos aqui as nossas ideias, nossos pensamentos e reflexões, nossa proposta é sempre plantar, colocar sementes, para que o tempo e solo de cada um, a germinação aconteça. Espero que possamos ajudar e que, acima de tudo, as nossas palavras contribuam para a reflexão, para questionamento e maturação de cada um presente. Gratidão. Né, mano? Tô zorento aqui, peraí. Tô zorento. Gratidão. Tô zorento. Só ativar os comentários para ver se tá tudo bem com o pessoal que entrou aqui. Peraí. Tem uma egrégora muito boa para o evento, tá? Para quem gosta do trabalho espiritual, vai ter a gente recebeu as confirmações na sexta-feira, na convenção que eu fiz com o Marcelo. A egrégora vai ser muito, muito, muito positiva. É um evento que a gente vai fazer o trabalho mental, mas vai ter muito trabalho espiritual também. Para quem gosta desse tipo de conexão, de experiência espiritual, é uma experiência que vai muito além daquilo que a gente tinha pensado. A nossa resposta na sexta-feira foi isso. A gente já teve confirmação da egrégora, Jesus sempre à frente do trabalho, com, por incrível que pareça, o acolhimento de Maria, justamente pelo número de mulheres que vão participar do evento. Então, a gente estava pedindo muitas informações de qual seria a egrégora que iria orientar esse trabalho, e justamente pela força da quantidade das mulheres, a história que elas estão trazendo, é um trabalho que será baseado também, sustentado também com a força de Mãe Maria. Certo, mano? Isso aí. E é muito amor, mano. Eu tô transbordando aqui, tá? Eu vi a egrégora só se confirmar cada vez mais. E com certeza, acho que a maioria das pessoas sentiu isso aí. Essa é a comprovação de que o que nós estamos fazendo é intangível. É uma vivência para se sentir, para se viver, né? Mano, tô grato, tô transbordando aqui de energia, de amor, de luz e vamos estar lá, vamos estar junto. Faço um convite a vocês que quiserem estar com a gente na quarta-feira às 19h30, uma live com uma bioquímica. Sábado que vem a Mentor Class, o Carlos Torres, eu e o Vitor vamos estar lá. Né? Sara vai comigo, hein? Ah, é? Sara vai estar lá, vou botar a bruxinha para trabalhar já. Coisa linda, coisa linda. Eu vou levar ela comigo no final de semana, ela vai comigo, ela vai estar com a gente lá no lugar. Top. E
Gente, a gente tem que se agarrar agora nessa divulgação. A gente vai pedir para vocês que vocês nos ajudem a espalhar para mais pessoas, porque teve uma mudança muito drástica agora no Instagram, no último mês, e no Facebook ele não está entregando, mesmo que você impulsione, mudou as regras do algoritmo, tá meio... Mas nós não temos medo disso, não. A egrégora é magnético, o trabalho vai vir, quem precisa vir. Agora, se vocês puderem nos auxiliar, colocando nos grupos de vocês, divulgando o evento, a gente fica muito grato, tá? É isso. Gratidão, a gente vai, nos próximos dias a gente vai organizar o aulão pelo Zoom, mais ou menos umas 2 horas e meia de aulão, então vai ser uma experiência para a gente já modular a frequência do evento, e para quem não consegue participar do ao vivo ou do presencial, consegue participar desse evento e já ter energia. Então, irmão, gratidão pelo carinho, gratidão pelo tempo que você fez, um ótimo domingo. Seguimos trabalhando para trazer cada vez coisas melhores, mas acima de tudo é energia. Cuide bem da sua. É isso aí. Ótimo domingo. Beijão. Ótimo domingo.